Eu cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amigos e minhas amigas, mais uma vez eu estou aqui para lhes trazer algo muito importante para a sua vida e para a minha vida também, que é a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela ensina e ela tem muito a nos ensinar. Tudo aquilo que é de bom para a nossa sobrevivência aqui na face da terra. Porque através da palavra de Deus é que vamos entender e vamos compreender como é a nossa vida sem o amor do Senhor Jesus. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus que está escrita ali na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, no capítulo 1, do versículo 13 até o versículo 21, que se diz assim a palavra do Senhor: o qual nos livrou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem de Deus, invisíveis, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, invisíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é de todas as coisas. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o primeiro e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo a todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E vós também, que noutro tempos éreis estranhos, inimigo no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. Ó Pai amado, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor, neste momento em que acabamos, ó Deus, de ler e ouvir a sua palavra, aquelas palavras, Pai, que foram escritas e que foram, Pai, lição para que nós pudéssemos aprender a viver na sua presença. Ó Deus, neste momento eu te peço, Pai, perdoa meus pecados, perdoa as minhas falhas. Ó Deus, perdoa, Pai, tudo aquilo que os meus pensamentos pensam que são diferentes dos seus pensamentos. Ó Pai Santo, e que abençoe a sua palavra, Senhor, na qual nós vamos falar. Nós vamos, ó Pai, entender o que é a sua vontade. Ó Pai, abençoa os meus amigos, as minhas amigas,
Abençoa a minha casa, os meus filhos, meus netos. Abençoa toda a minha família, os meus irmãos, os filhos dos meus irmãos e a família dos filhos dos meus irmãos. Ó Pai, todos aqueles que se encontram, Pai, na dificuldade da vida, com enfermidades, que muitas vezes até já perderam, Pai, o ânimo e não tem ânimo para nada, dizem que tudo está acabado. Mas aqui diz que o Deus é o Deus dos impossíveis, que é visíveis e invisíveis, e que tudo é possível para aquele que nele crê. Ó Deus, eu venho neste momento pedir, Senhor, abençoa o nosso país, abençoa o nosso presidente, abençoa todos os cidadãos brasileiros que vivem nesse país. Ó Pai, para que eles possam reverter as suas mentes e fazer para que o povo viva uma vida feliz, uma vida onde a mesa seja farta todos os dias. Ó Pai Santo, eu te agradeço por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Meus amigos e minhas amigas, a palavra de Deus diz que quanto o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Meus irmãos, isso está falando de Deus. Meus amigos, está falando do Pai. Aquele que te deu o privilégio, a oportunidade de conhecer as maravilhas que Ele criou. Embora, meus amigos e minhas amigas, o homem a todos os instantes, ele venha destruir aquilo que foi criado com tanto amor, porque o nosso querido Deus, todas as vezes que ele terminava um trabalho, ele falava que aquilo era bom, que aquilo era perfeito, mas ele criou o homem perfeito também. Mas o homem mudou repentinamente para a imperfeição. E nisso veio destruindo tudo aquilo que Deus criara com amor, que Deus criou para que todos pudessem ter o privilégio de desfrutar. Mas nem todos podem desfrutar por causa do mal que existe em suas vidas, que existe em seus pensamentos, que existe em seus corações. Meus amigos e minhas amigas, aqui diz o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Porque ele enviou seu Filho a este mundo para te dar vida, para nos dar vida e vida com abundância. E mesmo assim, nós, ouvindo estas palavras, ouvindo o que Ele está nos dizendo, nós não confiamos. Nós fazemos aquilo que achamos que é certo, que é perfeito. Mas nós não somos perfeitos. Nós estamos sempre no erro. Mesmo o mais severo que você queira ser, você ainda está cometendo erro. Porque o erro invade a todos os momentos a nossa mente, o nosso coração, o nosso proceder de minuto em minuto, de hora em hora e dia em dia. Meus amigos, a palavra de Deus, ela sempre é perfeita. E ela julga a perfeição, e ela fala que andar na perfeição de Deus é muito especial, porque Deus se alegra, porque nos momentos que você está andando na perfeição de Deus, Ele estende as suas mãos e te dá o privilégio
de tudo aquilo que você merece. Mas se você está andando na imperfeição, não tem como a bênção de Deus penetrar em sua vida, penetrar no seu lar, na sua família. Não tem, porque você está imperfeito. Porque diz assim a palavra de Deus, que Deus ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Vejam bem como a palavra de Deus, ela é fiel a cada momento, a cada instante das nossas vidas, que nós não percebemos. Nós deixamos isto passar e nós não deveríamos fazer isso. Nós deveríamos observar o que tem de melhor para nós, que é ouvir a palavra do Senhor. Em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, da remissão dos pecados. Porque aqui fala, e nos transportou para o reino do Filho do amor, do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Porque o Cristo, o Filho primogênito de Deus, foi enviado para nos remir de todos os pecados, de tudo aquilo que nós estávamos fazendo de errado, que nossos pais fizeram e que nós também fizemos, cometemos erros. Mas o Cristo veio por esta razão. Ele veio para nos resguardar daquilo que estava tirando você da presença de Deus. Mas Ele veio em quem temos a redenção pelo sangue. Porque somente o Cristo, o sangue de Cristo, pode nos remir de todo pecado. Porque lá na antiguidade, eles faziam sacrifícios com animais. Mas não que aquilo estava fora dos contextos de Deus, não estava. Deus permitia isso, mas só que o homem aprofundou-se no abismo e nada lhe poderia trazer de volta a não ser o seu filho. Igual ele diz aqui, no qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do amor. Porque nós estávamos aprofundando cada vez mais nas trevas. E aqui diz, em quem temos redenção, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. Somente Cristo, somente o sangue do Senhor Jesus Cristo pode nos remir de todo pecado, de toda maldade. Porque não há outro, porque Deus diz que assim, eu sou o seu Deus e não há outro Deus, nem em cima no céu e nem embaixo na terra. Não há. Eu sou o seu Deus e não há outro. Então nós esquecemos que Ele nos disse isso. Você vê bem o que está acontecendo neste mundo, o que aconteceu, o que passa a todo momento, o que diz todos os momentos, que o diabo vem tomando conta de tudo. O diabo vem se aproximando com a sua maldade, mas primeiro ele te dá beneficência, ele te mostra ao mundo uma coisa muito especial, mas depois ele vai cobrar de você, depois ele vai te torturar, porque ele está sendo torturado e para ele não tem volta. Mas para você tem, que diz aqui, em quem temos a redenção pelo sangue,
a saber, a remissão dos pecados. Nós temos esta vantagem, ainda hoje, agora, nesse momento, o qual é a imagem de Deus, invisíveis, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, invisíveis, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Porque nós fomos criados, nós não fomos criados para o diabo, para o mundo. Nós não fomos criados para isso, para eles. Mas nós fomos criados para Deus, porque ele diz aqui, e porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Nós fomos criados para Deus. Nós não fomos criados para viver na ignorância, no pecado, na desordem. Nós não fomos criados para viver dessa maneira. Mas nós fomos criados para viver no amor de Deus, na graça de Deus, na presença de Deus. Foi por isso, e assim ele nos fez. Mas só que teve uma coisa que Deus viu, que o homem já não tinha mais força de voltar. O que ele fez? Ali no verso 13 do capítulo 1 de Colossenses, no qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Só isso nos basta, porque nós andávamos perdidos, nós estávamos indo por um rumo que nós não sabíamos voltar sozinhos. Nós ia seguindo sem direção, sem rumo, sem saber para onde ir. Mas ele veio em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. E nós fomos remidos quando Cristo ali naquela cruz derramou do seu sangue. E ele, nos últimos momentos, ele disse: Pai, nas suas mãos eu entrego o meu espírito, porque tudo está consumado. E ali, a partir daquele momento, nós ganhamos o direito de viver no reino do Filho do seu amor. Basta nós buscar, meditar, saber o que é a verdade. Porque diz na palavra de Deus que e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É isso que o Senhor quer mostrar para nós. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam principados, sejam dominações, sejam principados, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Oh, glória a Deus! Cada coisa, que coisa maravilhosa que nós vemos, que nós sentimos, que nós estamos vendo, que nós estamos passando. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, você que vai assistir estas palavras, que vai ouvir estas palavras, e ele é antes de todas as coisas, porque nada é antes dele. Nem o mundo é antes dele.
e todas as coisas subsistem por eles. Meu amigo e minha amiga, vejam o que é o Deus que comanda, que faz. Nós tivemos a oportunidade um dia de vir a este mundo e aqui viver um certo tempo. Mas nós não era para vir aqui, nascer aqui e ter um determinado tempo para nós ficar aqui. Não, era para nós ficarmos aqui eternamente. Mas por que não tivemos esta oportunidade? Porque nós rebelamos contra Deus e Ele nos tirou este direito. Antes que não tivesse mais jeito de nós voltarmos a reconhecer que Ele era o Deus. Porque Satanás veio para destruir aquilo que Deus criou. Igual ele se transformou em uma serpente e disse à mulher: porque o seu Deus não quer que você toque naquela árvore que está no centro do jardim. Ele falou: Deus não permite que nós tocamos lá. E o que o diabo disse? Ele não quer que você toque lá, porque você vai ficar igual a ele, sabendo de todas as coisas, sabendo do bem, sabendo do mal. E ali, a partir daquele momento, a mente do homem, o coração do homem, mudou de rumo. E assim foi tocado aquela árvore. E hoje nós estamos aí vivendo a desordem que Deus já tinha anunciado que não tocasse, porque no dia em que aquele ser tocasse naquela árvore, certamente ele morreria. Ali ia chegar seu fim. Antes disso, a nossa vida aqui era eterna. Mas Deus já tinha feito a lei que no dia em que nela você tocar, certamente você morrerá. Quando Deus viu que aquilo era perverso, mas Ele já tinha feito a lei e Ele não poderia mais voltar atrás. Por causa da sua perfeição, por causa da sua sobrevivência eterna, que senão Ele tiraria também aquilo que Ele era. Ele não ia ser mais. Porque na palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E assim é a palavra de Deus. Assim é o Deus que nós cremos. Assim é o Deus que nós vivemos por Ele, e Ele faz tudo por nós. Mesmo que eu olhe na minha mesa, ela não é farta, ali ela falta algo. Mas eu devo agradecer a esse Deus, que pode tudo, e que não adianta eu me desfazer dele, porque Satanás tem outras coisas para mim, coisas melhores. Mas ele não tem, não. Ele tem somente sofrimento e angústia. Não vai ter outra coisa. Meus amigos e minhas amigas, e ele é a cabeça do corpo da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha
a preeminência. Porque Deus que comanda a sua vida, Deus comanda a minha vida também. Deus comanda, porque o mundo ainda está nas suas mãos. Porque se o mundo não estivesse nas mãos dele, não existia este universo mais. Não existia. Porque aqui fala que ele é a cabeça do corpo da igreja e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha preeminência. Deus está presente em tudo. Mesmo quando você está cometendo erro, Deus está presente para que você reconheça que você está cometendo erro. Mas ali Satanás põe uma parede que você não vê a Deus, que você não ouve o que Deus fala para você, que Deus quer de você. Mas aqui diz que ele é a cabeça da igreja. Mas Satanás não perde por esperar. Satanás, ele está condenado eternamente a viver em um lugar que ele pode arrepender, mas ele não tem salvação. Nada vai poder salvar ele, porque, igual eu disse, que Deus é Deus. Que Deus é Deus. Deus não é qualquer um. E ele veio e ele é antes de todas as coisas. Aí, ó, e ele é antes de todas as coisas subsistem por ele. Não tem como ele voltar, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porque tudo que nós fizermos contra Deus, Deus não vai tirar a sua vida. Não vai. Mas, se você não voltar para Ele, se você não se arrepender de tudo aquilo que você fez, certamente, um dia você vai ser julgado. E nesse julgamento, se você não fez aquilo que era do agrado de Deus, você vai ser condenado. Não porque Deus quer te condenar, mas é por você mesmo que não aceitou e que não buscou a plenitude de Deus, a palavra de Deus, o amor de Deus. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Isso é o Senhor Jesus Cristo, que aqui diz em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. E aqui diz aqui no capítulo, no verso 19, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Oh, mas que maravilha! E assim envolve a palavra de Deus, porque ele foi morto, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele subiu ao céu e está sentado à direita do Pai, intercedendo por todos nós que vivem aqui na face da terra. E que ele ainda espera que você não está na presença dele, mas que você possa voltar, que você possa enxergar a verdade, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Meu amigo,
A palavra de Deus, ela é perfeita. Ela te mostra toda hora, todo instante, como é bom viver na presença de Deus. Você não precisa de ter medo de nada, porque nada vai atrapalhar você, nada vai tirar você, nada vai tirar a sua liberdade, nada vai tirar o seu desejo de louvar a Deus, mesmo que a morte venha, mas você não vai perder a liberdade de louvar o nome do Criador. Porque e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E vós também que noutros tempos éreis estranhos e inimigo no entendimento pelas vossas obras más. Agora, contudo, os reconciliou. Deus permite que nós andamos em todos os maus caminhos do mundo. Mas aqui diz que a vós também que noutros tempos éreis estranhos, inimigo no entendimento pela vossa obras más. Agora, contudo, vos reconciliaste. Quantas coisas maravilhosas o Criador, porque Ele nos deu uma coisa tão maravilhosa, que enviou o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele ainda disse: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. E disse mais: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se nós não reconciliarmos com Jesus, com o Filho do reino do seu amor, jamais nós vamos chegar na presença de Deus. Nós temos que reconciliar com o Filho para que nós possamos chegar na presença do Criador. Meus amigos e minhas amigas, eu fico por aqui e que Deus há de abençoar a sua rica e santa palavra, em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém.